Olá, bem-vindos ao Enquanto Estou no Mundo podcast. Meu nome é Luana Mello e nesse episódio você vai ouvir. Se a gente pudesse dividir nossos 7 anos, seria realmente isso: o tempo, que foi longo, a distância e o que a gente não esperava, que foi a pandemia. Porque às vezes você tem um super plano de se casar depois de formada, ou então não, você quer construir uma família cedo e seu parceiro não sabe disso, ou o contrário, né? Muita gente perguntou, mas como que é? Nossa, ficar um ano longe e tal. Nossa data seria dia 11 de julho de 2020. Então, não era tão simples assim a gente mudar tudo pro outro ano. E a gente resolveu encarar tudo online até a realidade que era do online, né? Foi legal que, juntando com a live, tiveram mais pessoas do que se fosse uma festa normal. E aí, gente, vocês ouviram aí a introdução, né? Que foi comandada por uma voz diferente, não foi a minha voz. Pois é, a convidada de hoje é a minha amada esposa, que está aqui na minha frente. A gente está sentado no sofá e vamos compartilhar um pouco sobre esse tema de hoje, que o tema é tempo, distância e pandemia e os 7 anos até o casamento. Passou rápido ou passou devagar? Não sei, depende da perspectiva. Às vezes eu acho que parece muito, às vezes eu acho que passou rápido. Mas a gente vai falar mais sobre isso. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre o que aprendemos com o nosso tempo de namoro, né? Afinal, foram 7 anos. Os desafios de viver este relacionamento durante 1 ano de distância. E sonhar, planejar e replanejar. Afinal de contas, nos casamos no meio de uma pandemia do coronavírus em 2020. Isso aí. E se você ficou curioso, então não desligue e fique com a gente nesse papo aí, né? Let's go! E nesse primeiro bloco a gente quer compartilhar um pouco sobre o tempo. Mas antes vamos nos apresentar, né? Talvez algumas pessoas tenham vindo através de você e não me conhecem, ou as pessoas vieram através já ouvem aqui e tal e não te conhecem. Fala aí quem é você, seu nome, sua idade, o que você faz, onde você mora. Bom, meu nome é Luana Lopes Breder e agora é Melo. Sim, um nome bem grande. Não maior que o meu. Eu tenho 24 anos, sou psicóloga e recentemente pós-graduada em neuropsicologia. Eu moro na Praia da Costa com meu marido, que é o senhor que vai se apresentar a seguir. Bom, eu, Marcos Vinícius Ferreira de Almeida Melo, tenho 30 anos. Vocês sabiam que o nome do Marcos é composto, gente? Porque eu esqueço disso às vezes, e olha que eu sou esposa Algumas dele. pessoas me chamam de Vini. No mundo paralelo, algumas pessoas chamam ele de Vini. Ou de Marcos Vinícius. Eu sou publicitário, mas atuo como fotógrafo, videomaker. Trabalho também na Missão Praia da Costa, além dos que eu faço já há algum tempo assinando meu nome, e moro com a Luana aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. E é isso. Antes de tudo, eu queria falar um pouquinho como a gente se conheceu. Eu morava em Vitória, e outra cidade, para quem não conhece aqui, é outra cidade vizinha a Vila Velha. Vim para Vila Velha devido aos amigos que eu tinha aqui do Oranona. Se você não conhece o Oranona, tem um podcast Oranona na Estrada, você pode ouvir aí, conhecer um pouco sobre esse rolê. E a primeira vez que eu vi a Luana foi numa foto da UAD, né? É porque eu era modelo. Isso, e também alguns amigos em comum. E você, qual foi a primeira vez que você me viu, que você lembra, né? Que você olhou na minha cara, vai. A gente tem um impasse sobre essas primeiras vezes aí da gente se conhecer. Porque ele tem uma versão e eu tenho outra. Você quer que eu conte minha versão? Tá, minha versão é que eu realmente conheci ele depois de um dia que a gente saiu junto com alguns amigos. E pra quem não conhece, a minha sogra é uma pessoa muito extrovertida, descontraída. E ela fez ele me abraçar no final da saída. Graças a Deus por isso. Eu achei aquilo bem constrangedor. E aí foi depois... um gancho pra conversar Foi um depois. gancho pra depois você pedir desculpa. É. No Facebook, né? Facebook, né? No Facebook.
Então essa é a minha versão. A versão dele é a versão de uma pessoa apaixonada, que vê Não, coisas... essa vez que você me viu foi a segunda vez que eu te vi, na verdade. Sim, Já havia visto antes. isso. Na vez você foi lá no mesmo lugar, você cumprimentou todo mundo e não me cumprimentou. E enfim, mas eu sabia de tudo já. Mas a questão é essa, a primeira vez que ele me viu foi numa foto, e a primeira vez que eu realmente o conheci foi numa saída com alguns amigos em comum, e depois a gente começou a servir, eu não sei porquê, por algum delírio, eu comecei a servir no Ministério de Fotografia. É pra ficar perto de mim, com certeza, né? E trouxe suas duas amigas ainda. Ainda levei Deve as estar duas. ouvindo aí. Então, Brunella e Camilinha. Brunella e Camila. E aí a gente começou a conversar, né? É. Eu vou Esses falando três- aí se você quiser. Esses 3 primeiros meses, assim, de conversa até o namoro, né? Na real. Isso. Na nossa igreja, esse período de conhecimento se chama corte. Nossos pais sabiam, né, que a gente estava conversando, orando sobre isso. Amigos. Que tem uma Que conversa tem uma mais intencional, intenção. resumidamente. E aí a gente fez, durante esses 3 meses, a corte. E em seguida, começamos a namorar. Isso no Onde você me pediu em namoro? cinema, lógico, No né? cinema. No dia do meu aniversário. No dia do inclusive. aniversário dele. E não foi combinado, né? Porque realmente a nossa corte ia terminar o tempo que a gente se propôs de 3 meses, terminou no dia do seu aniversário. Exatamente. Casamos 7 anos e uma semana depois do namoro. Que a gente começou a namorar. Bom, então muitas pessoas nos perguntam por que tanto tempo, né? 7 anos, né? Assim, claro que nem todos precisam ser tanto tempo. Né? Cada casal, cada situação é uma situação, mas a gente tá aqui pra apresentar o que aconteceu com a gente, né? Não tem regra, eu acho, quanto a isso. Cada um tem um propósito, cada pessoa tem um estilo de vida diferente também. E isso foi o que aconteceu com a gente. Né? Não quer dizer que é uma regra, nem que a gente acha que todo mundo tem que seguir, tem que ter 7 anos de namoro e tal. Mas alguns fatores contribuíram pro tempo do nosso relacionamento. Primeiro, a minha idade. Quando a gente se conheceu... Conheceu não, quando a gente começou a fazer corte, eu tinha acabado de fazer 16 anos. Inclusive, Marcos estava na minha formatura do 3º ano. Isso. Então, ele pegou essa transição de ensino médio para faculdade. Eu tinha um desejo que também, repetindo, né, não é uma coisa que tem que ser uma regra, mas era um desejo meu de me casar formada. Eu gostava da ideia de me casar já trabalhando. Eu tinha muito claro que o tempo da faculdade era o tempo da faculdade, eu queria me dedicar somente àquilo e não, enfim, a outras coisas, uma decisão pessoal. E isso sempre foi muito conversado, né, amor? Aham. Sempre foi uma coisa que ele soube também. Então, quando a gente começou a namorar, já era meio que subentendido que seria um namoro longo, né? Bom, quanto à minha parte também... Posso dar uma dica pra quem tá Pode. ouvindo? Acho que é interessante você saber ter essas coisas alinhadas, né, com a pessoa que você tá namorando. Porque às vezes você tem um super plano de se casar depois de formada, ou então não, você quer construir uma família cedo, quer ser mãe cedo, sei lá, e seu parceiro não sabe disso, ou o contrário, né? Então acho que, né, isso tem que ser uma coisa muito alinhada. Claro. E isso sempre foi muito alinhado, né, desde o início. Então, eu sempre soube que aquela caminhada ia ser longa, né? Exatamente. Ele que lute. Ele que lute, isso aí. Eu, pelo meu lado, eu tava também crescendo profissionalmente, né? Os lances de fotos, de vídeos, mas ainda era bem coisa freelance, assim, não tinha nada muito firme. E também foi, acho que, um tempo de conhecer a família, a cultura uma do outro, assim. Sim. E eu acho que tava tudo novo pra mim, pelo menos pra mim, porque eu tava saindo de Vitória, saindo de uma comunidade, vindo pra outra cidade, pra outra comunidade, conhecendo as pessoas, vendo como que as coisas funcionam aqui. Então, assim, era tudo muito novo, né? Então, precisava de um tempo pra conhecer também. Tem uma coisa que não perguntaram, eu acho, na caixinha, mas já tinham me perguntado antes, então acho que pode ser talvez a dúvida de alguém. Ele não foi meu primeiro namorado e eu não fui a primeira namorada dele, tá? Isso. Já me perguntaram isso várias vezes. E não. Então, até também a adaptação com tudo isso, né, Tudo amor? Acho novo. que tinha a Vale ver a pena com isso. ressaltar. E outra coisa importante também, que era alguns sonhos, né, que eu tinha em mente, questões profissionais e
acho que não só profissionais, mas também ministeriais e sonhos que eu havia guardado e que com o tempo eu entendi que eles seriam interessantes serem executados antes do casamento. Né? O Marcos tinha um sonho de fazer um estudo fora, né? Uhum. E por um momento ele nutria a vontade de que esse sonho seria feito, né, uma coisa em família. Só que era uma realidade dele, minha, né? Não tinha muito a ver com a sua visão, né? Você não tinha nem ideia eu disso, tava né? na faculdade também, né? Então, assim, iria envolver enfim, todo um planejamento e óbvio que, né, se fosse... eu acho que se eu sentisse que era pra ser algo em família, óbvio que eu iria embarcar nisso, mas se por um lado o sonho dele de fazer esse intercâmbio tava sendo cada vez mais vivo e algumas oportunidades aparecendo, por outro lado, dentro da faculdade as coisas estavam aparecendo, então ficou meio que nítido que aquele sonho, na verdade, era dele, não nosso, né? Era uma coisa pessoal. Mas esse tópico faz parte do item distância, né? Que é o próximo que é o próximo tópico. Mas antes disso, tem uma pergunta da Nath Gomes. Ela perguntou como foi permanecer firme um com o outro e com Deus nesse tempo. Primeira coisa, acho que tem que deixar claro também. Nosso namoro foi um namoro puro. E acho que isso faz toda a diferença quando vai responder sobre essa pergunta. Eu acho que saber, primeiro, que ambos têm esse mesmo propósito, acho que é o primeiro ponto, né, amor? Tipo, não adianta nada você querer ter um namoro santo se o seu namorado não tá nem aí pra isso. Ou vice-versa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente é muito firme o casamento sempre, né? A gente nunca namorou pensando em outra coisa. Então, o nosso propósito maior sempre foi o casamento. E quando acho que isso tá certo e claro, as coisas se tornam mais leves apesar do tempo, né, amor? Que foi. E mutuamente um ajudava o outro também na caminhada com Deus, né? Com certeza. Isso é importante que para quem vive, né? Para quem é cristão e vive, tem essa vida devocional, essa vida próxima a Deus e que quer permanecer nisso, é importante que o seu parceiro ele contribua nisso, não seja um agente que faça o oposto, que faça você se afastar e tudo mais. Eu acho que se você tá num namoro e o seu parceiro ou parceira te atrapalha na caminhada com Deus, te afasta ou te faz pecar, enfim, eu acho que você precisa reavaliar. Se é realmente um namoro, né, que Deus se agrada. Ou então se aquilo vai ser interessante você manter aquilo. Eu acho que principalmente é isso. Você entender que ambos precisam estar no mesmo propósito, na mesma visão. Né? Assim, abrindo um parênteses sobre isso também, nesses 4 meses de casamento a gente já vê que algumas coisas... No casamento, as coisas que a gente vê no namoro são mais intensas, né? Tipo, atitudes, assim, você convive com a pessoa, então a coisa fica mais real, fica mais próximo da gente. Então, assim, o que você vê no namoro, que você acha que talvez não vai atrapalhar muito, mas com convívio diário... sempre me falaram fica assim... mais intenso e... sempre me falaram assim, o que você não gosta hoje no seu namorado vai piorar quando você se casar. Porque... se você não gosta daquilo, vendo a pessoa algumas horas na semana, ou enfim, né, passando um fim de semana com ela, imagina agora você vivendo na mesma casa que ela e tendo que compartilhar mais tempo junto com essa pessoa. Então... E com o plano de viver o resto da vida nisso, né? Que é a ideia do casamento, né? Uma coisa que é pra sempre. Então, avalie se essa pessoa é uma pessoa que você conseguiria viver pro resto da sua vida. A distância, que também foi algo bem difícil, né? Para quem não sabe, nós estivemos a 5.920 quilômetros de distância, ou seja, a Luana no Brasil e eu na África do Sul. Assim, só um oceano Atlântico no meio, né? Foi quando eu fui para lá para estudar inglês e também fazer parte do programa da Hillsong.
já fazendo um merchan pros episódios anteriores. Se você quer saber mais como é que foi o intercâmbio, esse rolê todo lá, tem um episódio número 2 que eu falei sobre o inglês e intercâmbio, e o episódio 4 que foi sobre serviço dado numa igreja gringa. Mas enfim, a gente ficou o ano de 2018 todo longe um do outro, fisicamente, né? Engraçado que o primeiro mês, em janeiro, eram férias, né? Você estava nos Estados Unidos e eu na África, então o fuso horário ficou mais longo ainda, né? Foi Por causa, muito difícil. além de ser hemisfério norte, ainda tinha a questão do horário de verão. Então acho que eram 8 horas de diferença, né? Nossa, foi uma doideira. Eu sei que eu falava com ele e você também tava... Eu tava sem sinal lá, né? Seu sinal é limitado, o meu também. Aí eu falava, tipo, oi, amor. Aí dava outro dia, ei. Então a gente ficou quase um mês sem conseguir conversar. Era uma né? conversa bem picada, né? Eu chorava. Falei, esse ano vai ser horrível. Não, mas foi bem diferente o ano, né? Mas essa parte mais tensa, assim, foi só janeiro. Qual que era o fuso daqui depois na África? 4 horas. Aí era mais tranquilo. 4 horas fora do horário de verão. No horário de verão eram 5 horas. Mas assim, eu tava lá fazendo minhas coisas, mas você também não tava à toa aqui, né? Você tava no seu último ano de faculdade, né? Lembra quando eu falei no tópico anterior que eu quis sempre priorizar o período da faculdade, porque eu acho que é o tempo daquilo, né? Então, eu sempre soube que o meu último ano de faculdade seria um ano muito intenso, seria um ano que eu ia me dedicar muito ao meu último estágio. Isso também era uma coisa que a gente sempre conversava muito, né? Inclusive, 2018 foi o ano perfeito, né, pro seu intercâmbio. Porque você tava bem ocupado, né? Fora a monografia também, além do estágio, né? Eu tava envolvida no estágio, no TCC, e faltando, acho que 2 ou 3 meses para me formar, eu abri a minha clínica. Então, não foi um ano muito tranquilo, né? Digamos assim. Não deu muito tempo, eu acho, de ficar parando. Ele não tá aqui. Era tão corrido que eu acho que acabou... foi um ano propício, sabe? Pra que isso acontecesse. Não que a gente não tenha sentido saudade, de forma alguma. Mas era um ano muito corrido pra mim. Então, que seria corrido com ele aqui ou com ele em qualquer outro lugar, né? E essa distância ajudou a dar uma acelerada profissionalmente, né? Na vida de cada um também. Né? Verdade. A Lara, que inclusive foi minha amiga de faculdade, né? Ela perguntou: o que dava certeza do namoro, apesar da distância? Primeira coisa. É engraçado, muita gente pergunta isso pra mim. Perguntava, principalmente na época. Muita gente perguntou, mas como que é? Nossa, ficar um ano longe e tal. E eu acho que também tem a ver com o que a gente falou no tópico anterior, né? Era tão certo que a gente iria se casar e que as coisas iriam... A gente tinha um propósito. Tinha certeza, né? O propósito era muito claro, nós iríamos nos casar. Então, nem passou na minha cabeça que poderia alguma coisa dar errado. E eu acho que esse não passar pela minha cabeça é resultado de algumas coisas. Eu acho que, primeiro, confiança, né? Eu acho que a gente conhecia muito bem um ao outro. E acho que nem pra mim, nem pra ele era uma coisa que preocupava, assim, de forma alguma. Eu teve várias amigas, principalmente amigas que não eram da igreja, assim, eram de outros contextos. Falavam, nossa, mas você não tem medo de acontecer alguma coisa? Eu falei, gente, isso nunca passou na minha cabeça, porque era tão claro o que a gente tinha, né? O nosso propósito maior, que... E também eu sabia muito o seu propósito lá, né, amor? Qual que era. E eu acho que é isso. O principal segredo, eu acho. A principal resposta pra essa pergunta. Não sei se pra você é a mesma coisa. Eu era questionado sobre isso também lá. E foi até um pensamento que eu tive na época, assim, sobre isso, né? Que a liberdade que nós temos, né? Liberdade, eu digo assim, a gente não tem... Não era um relacionamento que aprisionava um outro. Isso gerava confiança, né? Sim. E também por conhecer o caráter, a fidelidade, os princípios, né? Sim. O seu, no caso. Que gerava confiança e permitia que os ambos viviam mesmo à distância, sem preocupação, assim, com que se o outro vai aprontar, uma coisa assim. Sim. Né? E acho que isso dava a paz, a tranquilidade, né? Não era isso... A questão do relacionamento não era nem
um pouco de preocupação, assim. Nunca... E fora que a gente tá bem ocupado também, né? Não tinha tempo pra fazer nada. Assim, gente, também não é... nossa, nunca se preocuparam com nada. Você acha que eu não ficava de olho nas fotinhas que ele postava, né? Quem tava nas fotinhas. Não, mas assim, eu estava num contexto, assim... Eu fui pra lá muito aberto pra tudo, assim, no quesito de aprender, de conhecer, De viver, né? de viver e de fazer amizades. Tanto que eu fiz amigos, né, que vieram pro Brasil também depois, e amigos tanto homens quanto mulheres, assim, e foram pessoas que me ajudaram a sobreviver lá. Gente que me ajudou com transporte, com os rolês lá, de conhecer as coisas, de me interagir e tudo mais. Então, assim, foi bem legal. Foi um tempo bem especial, assim, 2018, né? E foi legal porque no ano passado, né, 2020, eu pude conhecer um pouco dessa realidade com alguns amigos dele que vieram pra cá. Então, foi muito legal, né? Depois eu acabei fazendo uma amizade com eles também. Então foi muito legal. Mas eu acho que o resumo dessa pergunta é, primeiro, ter confiança. Eu acho que já é um erro. Se você não confia na pessoa que você namora ou se relaciona, eu acho que alguma coisa está de errado. Não acho que nenhum relacionamento vive sem ter confiança. E se a pessoa te dá motivos pra você questionar alguma coisa, é porque algo aí tá errado. Tá errado. Cuidado pra não ser paranoia também, porque tem gente que é bem paranoico, né? A psicóloga já querendo analisar. Mas se a pessoa não te dá motivos pra que você desconfie de algo e você continua nutrindo uma desconfiança, aí o trabalho tem que ser feito em você e não na outra pessoa. Mas se há confiança, como no nosso caso, aí é sucesso. Sucesso. Mas não daria pra ser mais de um ano, né, amor? Eu acho que seria bem difícil. Seria difícil. Não somente por causa do relacionamento, mas por causa de tudo, assim. Mais que eu gostasse de estar lá, a minha casa era o Brasil, né? Eu sentia em casa no Brasil também, com as pessoas. Eu fiz amigos lá, mas assim, as pessoas realmente minhas estavam no Brasil, né? E também tem a pergunta da Bianca Breder, prima da Luana. Beijo, Bi. A gente até respondeu um pouquinho sobre isso anteriormente, e a pergunta é: como era a comunicação com o fuso horário diferente? A Luana, que estava na casa da Bianca em janeiro, né? No Texas. É verdade. Mas como ela falou, inicialmente, no mês de janeiro, quando ela estava lá, foi bem difícil, né? Foi. Eu lembro uma situação interessante que eu lembro, foi quando a gente fez foto pra Mono. Não sei se você lembra. Com a pulseira da Mono. Que até a The Mono Project postou no Instagram deles. Você fez a foto lá no Texas, né? A gente tava conseguindo falar na hora. E eu tava no ponto turístico na África. Fiz a foto semelhante, editei e mandei pro pessoal postar. Tipo assim, foi um dos momentos que a gente meio que se encontrou aí. A gente tirou Mas uma que era foto difícil, parecida, né? Sem saber, né? Fora do horário de verão, algumas vezes a gente conseguia se encontrar. Pra mim era mais fácil devido à rotina entre as 5 às 8, 10 horas da noite, pra mim, no horário local de lá. E que dava mais ou menos o horário do fim da tarde aqui, né? Isso. Meio da tarde para o fim da tarde. E a gente conseguia conversar, assim, bem... Que era um horário que... Eu não tava, assim, livre, mas era um horário que eu tava um pouco menos ocupada do que de manhã, por exemplo. Eu lembro de ter episódio que você... Porque quando eu acordava, ele já tava acordado. Então já tinha uma mensagem dele quando eu acordava. E às vezes a minha manhã era tão corrida que eu só conseguia te responder, lembra? Depois, mais tarde. Que já era noite pra mim. Mas a gente conseguiu lidar bem, né? Com essa questão do... Tinha uns horários meio às vezes, fixos, né? Às vezes a gente conseguia fazer FaceTime, uma coisa assim. É verdade. A gente até conseguiu falar na EBD, na igreja, você lembra? É verdade. Eu ao vivo, você presencialmente e eu ao vivo pela FaceTime. Nós falamos na EBD da nossa igreja. E você sempre se fez presente nas datas, né? Eu... Mandava presente. Foi isso. Foi no aniversário e mais o quê? E namoro. Eu não sei o que eu fiz no namoro. O que eu fiz no namoro? Foi flores, né? Foi flores. Aí que foi coisa daqui mesmo, que eu encomendei daqui. Daqui. Não, foi um negócio de café. Um mote de... O que é? De café. De uma cesta de café, não? Ah, tá. Não lembro. Você que recebeu. Mas eu não lembro. Enfim, eu sei que foi uma coisa que eu encomendei no Brasil mesmo. Mas o do aniversário é uma coisa que eu enviei de lá. Eu comprei um negócio lá na conferência
E aí mandei através de um amigo do meu pai que foi lá Isso. passear e eu enviei pra ele. E no seu aniversário, eu ajudei a organizar o livrinho que eles te deram. Ah, é. Ajudou a Eu organizar peguei os relatos do depoimentos pessoal aqui. daqui. É, e os amigos de lá fizeram um livrinho com foto, Isso. é verdade. Cara, que foi um rolezão, né? foi. Ó. Não, engraçado que, não sei se você sabe, mas nas coisas lá esses presentes pra você, eu pedi ajuda das meninas lá, da igreja, e elas me ajudaram, tá? As meninas da igreja, tá vendo? E aí, por último, E aí, namoramos nessa- 7 anos e aí veio tão esperado casamento, né? se a gente pudesse dividir nossos 7 anos em blocos, o tema seria realmente isso: o tempo, que foi longo, a distância, que foi um item ali no meio bem marcante, e o que a gente não esperava, que foi a pandemia, que foi no Exatamente. 7º ano desse No rolê. nosso ano, né? No ano. Quando a gente ficou noivo em 2019, a gente não imaginava, né? Lógico, que ia acontecer a pandemia. E aí marcamos pra setembro, né? Você me Marcamos pediu um em casamento. Ele me pediu em casamento. No dia do aniversário dele também. 6 anos de namoro. E aí me pediu em casamento. E a gente aí já começou a planejar o casamento que Pra seria julho. pra julho de 2020, 2020. né? Então E que seria um e julho- noivado não tão longo, né? E julho foi bem no pico do E aí rolê a da gente pandemia. foi, comemorou a virada do ano. É, Inocentes, nosso ano. E aí, planejamos em fevereiro, após nossos amigos africanos voltarem pra África. pra África, a gente tem a notícia, né, mundial aí do coronavírus. Então, eu acho que a gente, assim como todo mundo, pensou, não vai durar tanto Vai tempo, durar né? Pô, julho, Semanas, né? vai durar aí uns 2 meses e tal. E aí, foi chegando Foi se aproximando ao mês de julho. de Nossa julho. data seria dia 11 de julho de isso. 2020. E aí foi chegando. Aí, assim, a gente planejou o casamento daquela forma tradicional, né? Com convidados presenciais, sim. uns 200 convidados, né? Ia vir gente de outros estados, até outros países, né? Como a minha dos tia, né? padrinhos, Tudo cerimonial, pronto já, tudo fechado. pronto, assim, né? Local, decoração, vestido de noiva. Toda a forma como um casamento acontece normalmente. Sim. E aí tivemos que aí aproximando, né, da data, vendo que realmente não dava para ser em julho, porque estava bem tenso. Inclusive também o setor de eventos não estava funcionando. Em julho era o auge, né? Assim, acho que foi um dos piores meses, né, amor? Aham. Acho que foi maio, junho e julho, né? Os Uhum. piores meses. Então, em julho, tava totalmente proibido, assim, casamento. Nem aqueles casamentos que depois fizeram só os noivos, né? Tava totalmente proibido, ninguém tava em lockdown mesmo. Então, a gente mudou a data pra setembro, né? Setembro. E aí foi toda aquele transtorno, digamos assim, de replanejar tudo. Reformular todo o formato, né? Nesse momento a gente já não tava tão esperançoso como lá no começo do ano, de que vai ser só isso. A gente já tava, né, um pouco mais tenso, mesmo com a nova data, né, setembro. Você quer falar que você foi bem resistente pra mudar a data ou não? Na verdade, tinha muita fé, né? Eu tive bastante fé de que ia dar tudo certo. A gente faltava 2 semanas, ele tinha certeza que a gente ia conseguir casar em julho. Na verdade, tava esperando, a gente tava naquela coisa de esperar o governo liberar Minimamente o setor de eventos funcionar, né? Assim, mas mesmo que seja só pra família, né? Mas E aí a gente achou por bem depois passar pra setembro, de julho pra setembro. E aí veio toda uma Reduzimos mudança. os convidados, né? Mas acho que a coisa mais difícil foram reduzir os convidados, né? Reduziu pra zero. Na verdade, reduziu pra só os padrinhos. Só os padrinhos, e os o pais. convidado não teve nenhum. A galera não pôde ir presencialmente. Mas é aí que nos fez pensar como fazer com que as pessoas interajam, né? E aí, em julho, a gente se casou no civil, porque tinha uma burocracia lá pra mudar a data. E naquele momento, em julho, podia se casar no civil, mas apenas com a presença das testemunhas. Isso. Né? Então a gente criou um Instagram chamado marcos.luana. Isso. E a ideia desse Instagram, inicialmente, era transmitir o nosso casamento civil para os nossos pais e amigos próximos, já que
nem nossos pais poderiam Tá no cartório, estar né? no cartório. Quem foi só nossas irmãs, Que eram testemunhas também. que eram testemunhas e viraram Viraram fotógrafa fotógrafo e e transmissora de live. transmissor de live. Então a gente criou o nosso Instagram, na verdade, era um Instagram fechado, Aham, a né, gente amor? mandou pra alguns amigos só Pra pra alguns eles amigos acompanharem, né? próximos mesmo, que a gente sabia que gostaria de ver, né, o nosso casamento civil. E Acabou que dias depois, acho que 1 ou 2 dias depois, a gente abriu pra mais pessoas assistirem, porque muita gente que tava solicitando, muita né? gente tava pedindo pra entrar e ver e, cara, eu acho que o momento da pandemia tava o momento onde, né, que a gente se casou, tava todo mundo tão sufocado, né, que eu acho que todo mundo se engajou, né, no nosso Aham. casamento de uma forma, nossa, que a gente Foi nem... surpresa, na verdade, assim, né? Muito Casamento surpresa. civil. E aí a gente teve até uma surpresa, né, no nosso casamento, que foi a presença da Dev, que é lá dos Estados Unidos, e ela nos deu uma palavra linda lá Entrou no ao vivo, final. né? Entrou ao vivo na nossa live. Nossa live. E foi muito Dividiu legal. tela, né? Sim, a gente. Inclusive, tá lá, né? Tá quem salvo, quiser né? No nosso assistir. Instagram. E aí GTV. a gente acabou embarcando nessa ideia do online. É, E naquele momento a gente pensou assim, ou vai ser desse jeito, é. ou não vai ser, né? E eu acho que até como não só como psicóloga, mas como alguém que tem preocupações e ansiedades assim como todo mundo, eu acho que naquele momento a gente teve que usar o recurso que tinha, né, amor? Não adiantava chorar, não adiantava se lamentar. A gente tinha muito certo que a gente queria casar naquele ano, até porque o nosso casamento não envolvia só uma festa, e sim uma bênção, uma construção de uma vida, um aluguel rolando também, né? Já tava tudo pronto pra Tava casamento em tudo julho. pronto pra gente casar em julho, O então AP tava pronto. tinha apartamento, tinha aluguel, tinha, enfim, tudo, né? Então não era tão simples assim a gente mudar tudo pro outro ano. E a gente resolveu Fazer encarar Tudo online até a então, realidade que era do online, né? né? E o chá de panela. Aí veio Logo nosso chá de depois do panela, civil. que foi muito legal. Eu Foi bem amei nosso interessante. chá de panela. Tá também disponível. Também tá lá disponível, né? Foi um chá live. Chá live. E aí as pessoas contribuíram. E, cara, eu acho que o que mais me impressiona até hoje, quando eu falo do nosso casamento, até me emociono, é sobre o engajamento das pessoas, né, Aham. amor? Que eu, nossa, me surpreendi de uma forma surreal, E assim. o chá live foi meio legal, né? Porque a gente comprou as coisas que a gente queria. É, E aí a gente fez uma lojinha, digamos Tipo assim. uma lojinha, tipo aquelas propagandas apelativas Polishop. de Polishop, Ricardo Eletro assim. A gente falava, ó, tal coisa, tantos reais. Se E aí você a galera quiser dava contribuir, pelo PicPay, paga no PicPay, ou a gente passava as transferência. contas assim, e acabou que a gente conseguiu vender tudo, né? Vendemos tudo. E a galera super, super animada, assim. O pessoal, Os não, eu parentes, quero assim. esse. Então foi Foi bem muito, legal. muito legal mesmo, assim. E aí... E que deu engajamento pra, posteriormente, ser o casamento, né? O pessoal no porque Instagram assiste o casamento. não sei se vocês se lembram, né? Mas a pandemia, naquele momento, ela era sempre uma coisa muito incerta, né? Então, Uhum. vai voltar, não vai voltar, né? O que pode, o que não pode. Aí, nesse meio tempo, o comércio foi abrindo, lembra? Aos poucos, Aos né? poucos, então tinha aquela expectativa dos eventos voltarem também e tal. A gente teve que lidar novamente com, né, tudo que envolvia mudar a data. E aí a gente resolveu, cara, vai ser em setembro, a gente não vai mudar de novo. E vai ser do jeito que tiver de ser, né, amor? Aham. Vai ser, mesmo que seja a gente, nossos pais, mesmo que seja a gente, 200 convidados, mesmo que seja a gente e nossos padrinhos. Então a gente Aham. definiu que seria em setembro, do jeito que tivesse de ser. E foi pra 30 pessoas, que na verdade são os nossos padrinhos apenas. Foi muito Os difícil, né, amor? Não ter a nossa família, avós, tios, primos. Não foi fácil, assim, como diz o nosso pastor, não é romântico. Mas foi uma decisão que a gente teve. E também fazer um casamento diferente do que era permitido também não era uma ideia que a gente queria, né? Um risco que a gente queria correr. Então, a gente restringiu a apenas as pessoas que estavam lá, que eram os padrinhos. A live acabou sendo uma forma, né, de ter essas pessoas perto, mas óbvio que não substitui o prazer de ter a galera junto, né? Principalmente a Presencialmente, família. Mas foi legal que
juntando com a live, tiveram mais pessoas do que se fosse uma festa normal. Com certeza. Eu fiz um texto recentemente, né, amor, pra um blog de noivas. Aham. E aí, eu terminei o texto assim. E quem achou que o nosso casamento seria pra 30 pessoas se enganou muito, né? Porque no Foi final pra das quase contas, Mais de 1.000 o pessoas. nosso casamento envolveu mais de 1.500 pessoas. É. Então, o que nunca aconteceria se a gente tivesse feito um casamento tradicional para 200 pessoas. Então, eu acho que o que a gente tira disso tudo, né, o aprendizado de tudo que a gente viveu, primeiro, Deus tem um plano. E pelo menos a gente crê que nada foge ao controle dele. Né? Apesar aos nossos olhos humanos parecer que a situação fugiu do controle, mas eu creio que nada sai do controle. Então, hoje a gente crê e entende que o nosso casamento foi para 30 pessoas, transmitido online, porque era para ser. Porque tinha que ser daquela forma. Porque Deus quis assim, e a gente alcançou várias pessoas, ajudou várias pessoas que estavam numa situação parecida com a nossa. Uma coisa muito interessante é que a gente recebeu muitas fotos e vídeos de pessoas reunidas assistindo a live juntos, né? Famílias reunidas. Gente que se arrumou, gente que... porque a live foi a cerimônia em 2 partes. No Instagram, e depois transmitido parte da festa. E tinha música ao vivo. E muita gente deixou ligado e ficou dançando, curtindo, né? Foi legal, assim, foi maneiro. Foi bem legal, o pessoal se arrumou. Então, foi massa demais, né, amor? Eu falo que eu amei o nosso casamento. Tem uma coisa interessante, que a gente fez o convite em dezembro de 2019. Nosso convite estava pronto em dezembro de 2019. A gente pegou com a data promo, de né? julho. O nosso convite até hoje é com a data antiga. Convite impresso. E aí a gente acabou enviando ele com essas considerações de mudança de data. Falando do Instagram. Né? E falando do Instagram para quem não pôde estar com a gente presencialmente e acompanhar no Instagram. Isso aí. E o que podemos deixar para aqueles que estão iniciando um relacionamento ou pensando em casamento? A gente já meio que falou sobre isso, né? Resumidamente, a gente falou. Eu acho que é isso tudo que a gente falou, principalmente lá na questão do... propósito. Do tempo, no tempo e distância, a gente falou muito sobre isso, né? Da confiança, de conhecer um ao outro, de né? Não ter pressa nas coisas, né? E ser guiado por Deus, assim, né? Ambos, toda a caminhada, né? ambos. E como pessoas separadas, mas também caminhar juntos com um propósito, né? E sempre também consultar Deus, né? Se é aquilo que Ele quer pra você. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ter... Às vezes a gente entra no relacionamento achando que... enfim, com nossos olhos humanos, né? Achando que é pra ser. E às vezes Deus tá nos dando provas de que não é pra ser, né? E às vezes a gente não quer ouvir. Então, acho que é isso, né? Estar atento aos sinais e ter alguém que tenha o mesmo propósito que você. Isso aí. Tempo, distância e pandemia. Quem diria que a nossa caminhada até o casamento fosse nesses 3 blocos, né? Pandemia principalmente, a gente Pandemia Não, a distância a gente também não imaginava no início, né? Tempo até que sim, né? Mas distância que a gente tinha na época era 12 quilômetros, Vitória a Vila Velha. Você gosta de quilômetros, né? Gosto. Então é isso. Algo mais a declarar? Não, só isso. Mas é isso aí, como que faz para as pessoas te encontrarem nas redes sociais? @pc.luanabreder. Me siga para mais informações. Somente no Instagram não tem... sobre desenvolvimento humano. Isso. E também tem o nosso perfil, que a gente compartilhou com os casamentos. Tá lá ainda, sobre a cerimônia. Tudo que a gente falou aqui tá lá, né? Tá. Chá, casamento civil, casamento religioso /pare. Isso. Um pouquinho da lua de mel também. Umas fotos. As fotos e vídeos. Beijo, tchau. Um abraço a todos. E você já sabe, né? Para me encontrar, Instagram Marcos Emelo, youtube.com/marcosmelovídeos. E aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão, entrar em contato com a gente, contato@marcos-melo.com. Tudo isso que a gente falou vai estar no link na descrição. E não esqueça de compartilhar com a galera aí. Se você está ouvindo pelo Spotify, principalmente, você já consegue compartilhar do Spotify direto para os seus stories. E aí é importante também para que mais pessoas possam conhecer. Nos vemos no próximo mês com mais um Conte Seu no Mundo podcast. Beijos, divirtam-se. Tchau.